Como a ciência, gente, consegue avançar o tempo todo, né? A partir desse experimento de Thomson, desse modelo atômico de Thomson, muitos outros experimentos foram desenvolvidos e o átomo continuou a ser investigado. Então, existe um experimento que foi realizado por esse cientista chamado Rutherford. É um neozelandês parecido até com o Papai Noel, segundo os livros que eu li até agora. Então, ele fez um experimento com partículas alfas. Esse experimento ele é bem interessante. É o seguinte, existia aqui uma fonte de raios alfa, partículas alfa, que já eram conhecidas na época, e essas partículas alfa, elas foram direcionadas por um feixe, onde iria bombardear essa parte aqui do equipamento. Essa parte aqui é uma lâmina de ouro extremamente fina, muito fina. E a ideia era saber o seguinte, se a partícula alfa é uma partícula que tem massa e tem carga positiva. Sendo então os átomos partículas, né, que têm massa e cargas positivas com elétrons incrustados, o que aconteceria quando a partícula alfa se chocasse com esses átomos? Ela iria se chocar, como são cargas idênticas, ela iria se repelir. E também quem tem massa, não é isso? Iria se repelir, ricochetear. Só que o que aconteceu, gente? Essas partículas alfa, quase todas passaram diretamente pela fina lâmina de ouro. Elas não se chocaram, como passaram direto. Ou seja, parecia que ali existia um espaço vazio, espaços vazios em que as partículas passavam tranquilamente, com exceção de algumas que se desviavam. E como é que ele conseguiu saber disso? Nesse experimento tem aqui essa parte, que seria o detector, onde tem um filme que iria se revelar. Um filmezinho que quando a partícula alfa se chocasse com ele, ele iria mudar de cor. Então nessa parte aqui do experimento, do equipamento, ficou completamente bombardeada, foi bombardeada e toda a cor foi mudada. E alguns pontos foi observado aqui ao redor desse experimento. A partir disso, Rutherford desenvolveu o seu modelo atômico. É o seguinte, o modelo atômico não poderia ser uma esfera maciça, uma esfera incrustada com cargas negativas. Tinha que ter ali muito espaço vazio, porque a partícula alfa não se chocava com nada. Poucas se chocavam e se repeliam. Então, ele desenvolveu o seguinte modelo atômico. O modelo atômico de Rutherford dizia o seguinte, essa teoria do modelo atômico, de que o átomo ele é descontínuo. Ele é formado por duas regiões, ou seja, ele possui um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo seria aquela parte minúscula onde poucas partículas alfa se chocavam e desviavam. Então, para encontrar aquele núcleo era tão difícil, por isso que poucas partículas conseguiam sofreriam esse desvio. E a eletrosfera era tudo o que estava ali ao redor desse núcleo. O núcleo é, então, denso e tem carga positiva. Ele tem bastante massa e as cargas positivas estão todas concentradas nesse núcleo. Por que a gente pensa isso? Porque a partícula alfa ela tem massa e ela tem carga positiva. Justamente quando ela se aproxima do núcleo, que tem carga positiva, ela se repele e desvia o seu caminho. A eletrosfera ela é grande, ela é uma região grande e vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, nós temos esse espaço extremamente pequeno, que é o núcleo, denso, com bastante massa e carga positiva, e ao redor nós teríamos os elétrons orbitando, circulando aquele espaço. Entre eles, ali teríamos um espaço vazio, que era justamente o caminho das partículas passavam diretamente sem se chocar com nada. Então, nós temos a representação desse modelo atômico de Rutherford, e esse modelo ele fazia uma analogia ao sistema solar, por isso que ele foi chamado de modelo planetário. Nas observações realizadas por Rutherford, ele formulou o seguinte modelo atômico, que apresentava as seguintes características. Primeiro, o núcleo, que foi comparado ao Sol do sistema solar, seria esse centro do sistema solar, seria a região central do átomo e ela apresenta partículas positivas e essas partículas elas são chamadas de prótons. Prótons, então, são as partículas positivas que estão dentro do núcleo. Possuem um baixo volume, ou seja, são extremamente pequenas em relação a todo o tamanho do átomo e têm a maior massa do átomo, é onde está concentrada toda a massa do átomo. Tem também a maior densidade do átomo, é ali que está, naquele pouco volume, está concentrada toda aquela massa. O segundo ponto, a segunda parte do átomo é o seguinte, seria a eletrosfera,
que foi comparada com as órbitas descritas pelos planetas de um sistema solar. É como se o núcleo, que a gente acabou de descrever, fosse o Sol, e a eletrosfera seria a região onde os elétrons estariam circulando. É a região do átomo que vai apresentar imensos espaços vazios entre si e as partículas de natureza negativa estão presentes ali, que são os elétrons. Então imagine o Sol e entre um planeta e outro tem aquele espaço vazio onde as partículas alfas conseguiram atravessar, fazendo analogia com o sistema solar. Continuando, esse rapaz aqui, o nome dele é Niels Bohr. Ele trabalhou com Rutherford nos experimentos com a fina lâmina de ouro e no desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford, mas ele trouxe novas contribuições. E aí ele conseguiu, na verdade, aprimorar o modelo de Rutherford, e aqui eu vou apresentar para vocês um modelo aprimorado chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico, os elétrons eles se movem em órbitas circulares ao redor desse núcleo, e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante. E aí essa energia é chamada de, essa órbita é chamada de nível de energia. E esse nível de energia ela é constante para cada elétron de um átomo. É o seguinte, gente, o modelo é bem parecido com o de Rutherford. A diferença é que os elétrons eles estão circulando em órbitas bem definidas, assim como os planetas. A Terra ela tem a sua própria órbita ao redor do Sol. A Terra não consegue pular para a órbita de Marte, não consegue avançar para a órbita de Marte. Mas, para que isso acontecesse, a Terra teria que ganhar muita energia para poder ir para a órbita de Marte. E não acontece, né, gente? No caso dos elétrons, cada elétron circula ali a sua órbitazinha. Tem o seu caminho para ser circulado. Como o elétron é uma partícula cheia de energia, energia elétrica de carga negativa, ele consegue sim receber energia e pular para a órbita mais externa, mas ele não consegue se manter lá por muito tempo, ele volta, tá bom? Então é como se cada elétron tivesse o seu endereço, a sua órbita ao redor desse núcleo positivo. Então essa representação do modelo atômico, ela pertence à representação do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Continuando, eu estou aqui embaixo agora. Então, segundo esse modelo, as órbitas elas vão progressivamente sendo preenchidas pelos elétrons no átomo. E os átomos mostrados aqui nessa figura, são dos 8 primeiros elementos da tabela periódica. Aqui, nós temos o hidrogênio. Vamos ver a representação do hidrogênio, do elemento químico hidrogênio. Ele tem um próton aqui no seu núcleo e tem um elétron. E esse elétron ele vai circular na primeira órbita. O hélio ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Esses 2 elétrons circulam aqui essa órbita também, essa primeira órbita. Já o terceiro elemento químico, o lítio, que tem 3 prótons e 3 elétrons, observem que o número de carga positiva do núcleo é igual ao número de carga negativa na eletrosfera. No caso do lítio, ele tem aqui na primeira órbita ocupada pelos 2 elétrons e o terceiro elétron ele não fica aqui, ele vai para a órbita seguinte, gente. Essa órbita primeira aqui só comporta 2 elétrons. Não adianta. Se tiver mais um, ele vai para a órbita mais externa, a mais externa ao átomo. Se você der uma olhada, nós temos o berílio com 4 prótons, 4 cargas positivas, 4 elétrons, então nós temos os 2 elétrons na primeira camada e os outros 2 na segunda camada. E assim sucessivamente. O boro tem 5 prótons no núcleo, 5 elétrons. Os 2 elétrons na primeira camada e os 3 que sobraram estão preenchendo a segunda camada. O carbono, que é fundamental à vida, tem 6 cargas positivas no núcleo. Ele possui os 2 elétrons na primeira camada e os outros 4 que restam estão distribuídos na segunda camada. E assim, gente, nitrogênio tem 7, 2 elétrons na primeira camada e os 5 na segunda camada. E por último, aqui na nossa representação, o oxigênio com 8 prótons no núcleo e, por consequência, 8 elétrons que estão distribuídos, 2 na primeira camada e 6 na segunda camada. E assim, gente, quando a gente for estudar a tabela periódica, vocês vão verificar que cada átomo ele vai ter essas camadas bem separadinhas. E essas camadas, o número de camadas que existem no átomo, na verdade, são 7.
São 7 camadas que existem ali no átomo, tá bom? E essas camadas são denominadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. Aqui nós temos a representação das camadas atômicas desse modelo atômico de Rutherford-Bohr, onde aqui neste pequeno espaço amarelo seria o núcleo, extremamente denso e positivo, onde existem ali as partículas positivas chamadas de prótons. Tem também os nêutrons, a gente vai estudar isso mais profundamente, esse modelo, em outra aula. Aqui, a partir desse núcleo positivo, nós temos a primeira camada chamada de K, a segunda camada chamada de L, a terceira M, e assim sucessivamente, N, O, P e Q. Observe que a primeira camada tem o número 2 aqui embaixo. Significa que ela só comporta 2 elétrons, até 2 elétrons. Mais do que isso ela não comporta. Menos do que isso pode. Pode ter 1 elétron, pode ter 2, mas não pode ter 3. Se tiver um terceiro elétron, ele pula para a segunda camada, que é a chamada camada L. Onde na camada L, ela comporta até 8 elétrons. Então, de 1 a 8 elétrons é possível ser adicionado nessa camada. A camada M possui 18 elétrons, a camada N comporta até 32, a camada O até 32 elétrons, a camada P 18 elétrons e por último a camada Q 7 elétrons. Tem aqui 4, mas na verdade comportaria até 7 elétrons. Então aqui é uma representação bem simples de como seria esse átomo e as suas camadas, onde ali estão distribuídos os elétrons direitinho em cada endereço, em cada órbita. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que foi muito rápido. Nós temos ainda muito para ser discutido. É só um impulso para que vocês continuem lendo o material que eu vou disponibilizar para vocês e realizando mais pesquisas para entender aí a fundo cada modelinho atômico que foi apresentado aqui. Um abraço a todos, até a próxima!